Ele disse que eu não era tecnologia de verdade, então a vovó revelou que eu comprei a empresa dele por 42 milhões de dólares. Meu nome é Daniel Walsh, tenho 35 anos, e no jantar de Páscoa da minha família, minha própria irmã zombou de mim por não entender tecnologia de verdade momentos antes da minha avó revelar que minha empresa estava no processo de comprar a empresa de tecnologia real dela por 42 milhões de dólares. Antes de te contar sobre o silêncio que se seguiu, um silêncio tão pesado que você poderia quebrar um dente nele, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Tudo culminou no domingo de Páscoa, um daqueles dias perfeitos de primavera em Denver onde o sol está brilhante, mas o ar ainda tem uma mordida fria. Minha avó, Edna, adora receber visitas. A casa dela cheira a frango assado, livros velhos e o aroma doce e sutil das roseiras que ela cuidou por 50 anos. É o tipo de cheiro que deveria significar conforto, segurança. Para mim, sempre foi o cheiro de uma arena logo antes da luta. Minha irmã, Gabriele, 4 anos mais velha e uma vida inteira à frente aos olhos da nossa família, tinha acabado de voar de São Francisco. Ela entrou não como se estivesse voltando para casa, mas como uma CEO visitando um escritório regional. Ela trouxe uma garrafa de vinho do Vale de Napa que provavelmente custava mais que minha conta de luz e a colocou no balcão com um baque que dizia, "Eu cheguei." Eu estava na cozinha, tirando o frango assado do forno. É o que eu faço. Gabriele constrói impérios. Eu cozinho as refeições dos feriados. Tem sido arranjo não dito pelo tempo que consigo me lembrar. Cheira ótimo, Dani, ela disse, não olhando para mim, mas para o telefone. Ainda brincando com suas especiarias, eu vejo. Eu apenas resmunguei em resposta. Não havia sentido. A conversa do jantar era, como sempre, o show da Gabriele. Ela falava sobre inteligência artificial, sobre aprendizado de máquina, sobre romper paradigmas. Ela usava muitas palavras que faziam meus pais, Thomas e Margaret, acenarem com um tipo de orgulho cego e radiante. Meu pai, um professor de engenharia aposentado, se prendia a cada termo técnico dela, mesmo que eu soubesse que ele teve que me ligar na semana passada para descobrir como resetar o roteador Wi-Fi dele. O tópico se voltou para a empresa dela, Baitevav Labs. Estamos à beira de um grande avanço, ela anunciou, girando seu vinho obscenamente caro. É uma guinada estratégica. Altamente confidencial, é claro. A Northridge Systems está farejando por aí. Eles sabem que somos o futuro. Meu garfo parou no meio do caminho até minha boca. Northridge Systems. Essa é minha empresa. Eu sou o diretor de aquisições estratégicas. Aquele que fareja. Minha mãe, abençoe seu coração, se virou para mim. Oh, é lá que você trabalha, não é, Daniel? Que legal. Talvez você veja sua irmã pelo escritório. Antes que eu pudesse formar uma única frase não letal, Gabriele riu. Não foi uma risada legal. Foi afiada e desdenhosa. Mãe, o Daniel está em, o que é? Administração de negócios? Ele não estaria nas reuniões. Tecnologia real precisa de cérebros reais. Sem ofensa, Dani. O sem ofensa era a parte que sempre me pegava. É o tapinha na cabeça depois do tapa na cara. Olhei para baixo, para meu prato, para o frango perfeitamente cozido em que havia passado horas. Podia sentir o calor familiar subindo pelo meu pescoço. Décadas disso. Décadas de ser o personagem de fundo na história da minha própria família. Eu estava prestes a deixar passar. A engolir junto com uma garfada de purê de batatas como sempre fazia. Mas então, uma nova voz cortou o ar. Era calma, fria e precisa. Era a minha avó. Edna, que havia estado observando silenciosamente toda a performance, colocou seu garfo gentilmente. Ela olhou para Gabriele. Seus olhos, normalmente calorosos, agora eram afiados como lascas de gelo. Gabriele, ela disse, sua voz carregando pela mesa. Você fala sobre cérebros reais, mas ouço que a Baitevav está tendo que se vender para sobreviver. Que tipo de cérebros isso exige? O ar ficou parado. O sorriso de Gabriele congelou no rosto. Meu pai começou a dizer algo, para defender sua criança adorada, mas Edna não havia terminado. Ela virou seu olhar para mim, e pela primeira vez naquela noite, senti que alguém realmente me via. O silêncio ficou ali, espesso e sufocante. Era o silêncio de uma verdade que havia sido enterrada por 30 anos e estava apenas agora se arrastando para a superfície. E naquele momento, eu soube. O mundo cuidadosamente construído da família Walsh estava prestes a se despedaçar. Para verdadeiramente entender o peso daquele silêncio de Páscoa, você tem que entender que ele não foi criado em um momento. Foi construído ao longo de 30 anos, tijolo por tijolo, comentário por comentário, até se tornar uma parede entre minha irmã e eu, e uma gaiola ao meu redor. Minha vida sempre pareceu ter sido vivida nas margens da história dela. Tenho uma memória, tão vívida que está praticamente queimada no meu cérebro. Tenho 10 anos, e estamos no porão da nossa casa em Ann Arbor.
O ar está espesso com o cheiro de concreto úmido, serragem e o tangue elétrico fraco de ozônio da bancada de eletrônicos do meu pai. É uma tarde de sábado. Estou numa mesa de cartas vacilante que minha mãe montou para mim sob a luz fraca de uma única lâmpada nua. Na minha frente está um caderno pristino para o novo ano escolar. Não estou apenas escrevendo meu nome nele, estou criando uma obra-prima. Tem um conjunto de lápis coloridos recém-apontados, uma régua de plástico e um compasso que meu pai havia relutantemente me deixado pegar emprestado. Estou desenhando este elaborado brasão simétrico, um escudo com minhas iniciais entrelaçadas, cercado por padrões geométricos. É preciso, é organizado, é criativo. Estou completamente absorto. Estou orgulhoso disso. Do outro lado da sala, há outro mundo. Gabriele, 14 anos, é o centro dele. Ela está sentada num banquinho alto na bancada principal, banhada no brilho focado de uma lâmpada fluorescente. Diante dela está uma explosão de aparência caótica de fios, placas de circuito verdes e a carcaça de metal bege do que um dia se tornaria um computador. Meu pai, Thomas, está inclinado sobre o ombro dela, sua expressão uma mistura de admiração e concentração intensa que eu nunca havia visto direcionada a mim. O processador 8088 vai aqui, ele está dizendo, apontando com uma pinça, cuidado para não dobrar os pinos. Cada um tem um propósito. Eu sei, pai, Gabriele diz, sua voz pingando com a confiança sem esforço de uma adolescente que nunca conheceu a dúvida. Ela pega o chip delicado e, com uma mão firme, o pressiona no soquete. Faz um clique satisfatório. A voz da minha mãe flutua pelas escadas de madeira. Thomas. O que vocês dois estão fazendo aí embaixo? Meu pai se endireita, o peito estufado. Ele nem se vira para olhar para ela. Ele brilha para Gabriele. Ela conseguiu, Margarete. Ela instalou o processador. A garota realmente construiu um computador de um kit. Ele coloca uma mão pesada e orgulhosa no ombro de Gabriele. Então, como se lembrasse que eu existo, seus olhos passam rapidamente para minha pequena mesa de cartas. Ele espia meu desenho colorido e meticuloso. Isso, Daniel, ele diz, sua voz ecoando no porão pequeno, gesticulando do meu caderno para a máquina de Gabriele. Isso é o futuro. Isso é apenas decoração. Lembre-se disso. Decoração. A palavra aterrissou como uma pedra no meu estômago. Olhei para meu belo brasão, para as linhas afiadas e cores vibrantes. Um momento atrás, era uma fonte de orgulho. Agora, apenas parecia bobo, frívolo. Devagar, silenciosamente fechei a capa do caderno e o empurrei para o canto da mesa. Esse foi o dia em que a lição realmente afundou. Gabriele era a arquiteta do futuro. Eu era o decorador de interiores. Isso não foi um evento único. Era o sistema operacional da nossa família. Rodava no fundo de cada feriado, cada ligação, cada decisão. Anos depois, quando eu era calouro na Universidade de Michigan, me esforcei para conseguir um estágio de verão altamente competitivo numa empresa financeira de topo em Chicago. Era minha chance, minha entrada no mundo do qual queria fazer parte. Depois de 3 rodadas de entrevistas, recebi a carta de oferta. Senti como se estivesse flutuando. Corri de volta ao meu dormitório e liguei para casa, minha voz zumbindo com uma energia que eu não conseguia conter. Mãe. Pai. Vocês não vão acreditar. Consegui o estágio. Na Sterling Cooper. Oh, Daniel, isso é ótimo, querido, minha mãe disse. Sua voz era calorosa, mas eu podia ouvir a distração nela, o som da TV tocando na sala. Isso é simplesmente maravilhoso. Estamos muito orgulhosos. Houve uma pausa de silêncio. Esperei pelas perguntas de acompanhamento. O que você vai fazer? O salário é bom? Você está animado? Elas nunca vieram. Em vez disso, minha mãe disse, e então, escute. Acabei de falar com Gabriele. Você não vai acreditar no que ela está fazendo. Ela está começando um novo clube em Stanford. Um programa de mentoria em ciência da computação para mulheres graduandas. Não é simplesmente incrível? Ela é apenas uma caloura do 2º ano e já é uma líder. Uma verdadeira pioneira. Ela está até projetando um aplicativo para ajudar com o agendamento. O que você acha disso, Thomas? Eu podia ouvir a voz abafada do meu pai no fundo, cantando louvores a ela. A euforia drenou de mim como se um plug tivesse sido puxado. Meu estágio, a maior conquista da minha vida até então, havia sido completa e totalmente eclipsado. Nem era uma competição. Uau, consegui dizer, minha garganta de repente apertada. Isso é incrível. Não é, ela gorjeou, alheia. De qualquer forma, querido, essa é uma ótima notícia sobre sua coisa. Temos que ir falo com você em breve. A linha ficou muda.
Fiquei ali no meu dormitório, as luzes da cidade de Ann Arbor cintilando do lado de fora da minha janela, e senti um profundo senso de invisibilidade. Era um sentimento frio e solitário. Não era que eles fossem cruéis. Era pior. Era que minhas conquistas simplesmente não se registravam na mesma escala que as dela. A única pessoa que sempre parecia operar numa frequência diferente era minha avó. Edna, uma mulher que havia ensinado cálculo avançado para salas cheias de jovens céticos nos anos 1970, não tinha paciência para bobagens. Ela via as coisas como realmente eram. Ela me ligava em tardes aleatórias de terça-feira. Daniel, Edna aqui, ela diria sem preâmbulos. As ações da Northridge fecharam em alta de 2,25. Li sobre aquela empresa de logística que você adquiriu no último trimestre. Parece que seus modelos de sinergia estavam precisos. Explique para mim como você lidou com a integração cultural. É onde essas coisas sempre desmoronam. E eu explicaria. Por meia hora, falaria com ela sobre aquisições hostis, avaliação de ativos e o cálculo humano complexo de fundir duas famílias corporativas. Ela entendia. Ela via meu trabalho não como papelada ou decoração, mas como um jogo de xadrez tridimensional de alto risco. Ela era a única que entendia. Minha namorada, Rebecca, também entendia, mas de um ângulo diferente. Como cirurgiã pediátrica, o mundo dela é definido por realidade brutal e tangível. Competência é vida ou morte. Imagem não significa nada. Depois de uma chamada de vídeo familiar particularmente infuriante, onde Gabriele havia passado 10 minutos zombando do meu título de trabalho, eu estava andando de um lado para o outro na nossa sala, fervendo de raiva. Rebecca ouviu pacientemente, braços cruzados. Quando finalmente fiquei sem fôlego, ela disse, ok, deixe-me fazer uma pergunta. Se você precisasse de cirurgia de emergência, você quereria o cirurgião que faz os melhores discursos em conferências médicas, ou aquele com as mãos mais firmes e a maior taxa de sucesso? Aquele com as melhores mãos, obviamente. E exatamente, ela disse, seu olhar firme. Você tem as melhores mãos no seu campo, Daniel. Você sabe disso. Seu chefe sabe disso. Sua equipe sabe disso. Então por que você está deixando seu senso de valor ser determinado por um painel de juízes desqualificados que estão emocionalmente comprometidos? Ela era uma cirurgiã, tudo bem. Ela havia acabado de cortar fora o tumor do meu ressentimento e exposto a verdade crua e simples por baixo. Intelectualmente, eu sabia que ela estava certa. Mas isso era família. Aquela necessidade profunda e primitiva pela aprovação deles, uma necessidade forjada em 1000 momentos da infância, era um fantasma que eu não conseguia exorcizar. Meu melhor amigo no trabalho, Jason Patel, nosso VP de pesquisa de mercado, era menos delicado. Cara, sua família é tóxica, ele disse numa noite tomando cervejas. Sua irmã é uma narcisista clássica, e seus pais são facilitadores de livro didático. Você precisa estabelecer alguns limites ou vai ser miserável para sempre. É complicado, eu sempre respondia, porque era. Então me concentrei no meu mundo, meu apartamento, minha equipe, meu histórico. Eu tinha uma vida que era objetivamente bem-sucedida. Era bom no meu trabalho. Era respeitado pelos meus pares. Era feliz. Mas então, inevitavelmente, um feriado se aproximava. Uma chamada de vídeo familiar seria agendada. E o fantasma retornava. É por isso que, cerca de um mês antes daquela Páscoa, comecei a notar coisas. Pequenos sussurros dos meus contatos no mundo do capital de risco. Jason me enviaria notas crípticas. Ouvindo muito nervosismo no espaço da inteligência artificial. Muita fumaça, nenhum fogo. Vi uma entrevista com um prominente investidor do Vale do Silício que alertou sobre projetos de estimação disfarçados de empresas, dirigidos por fundadores que eram brilhantes em codificação, mas sem noção nos negócios. Ele os chamou de empresas zumbis, tecnicamente vivas, mas sem pulso. Cada aviso, cada bandeira vermelha, parecia apontar na direção de São Francisco, na direção da Baitevav Labs. Então veio a pista final. Uma cena curta e brutal que presenciei por face time. Gabriele havia ligado, querendo mostrar algum novo gadget de casa inteligente. No fundo, pude ouvir minha sobrinha de 5 anos, Lily, fazendo uma pergunta simples à sua mãe, Ritter, esposa de Gabriele. Mamãe, por que aquele homem estava tão bravo no telefone antes? Vi o rosto de Gabriele congelar por uma fração de segundo. Ela rapidamente girou a câmera para longe. Oh, Lily, aquela foi apenas uma ligação de negócios boba. Está tudo bem, ela disse, sua voz um pouco brilhante demais, um pouco alta demais. Ritter apareceu no fundo, seu rosto pálido e tenso, e rapidamente pegou a criança, desaparecendo do quadro. A máscara havia escorregado. Foi apenas por um segundo, mas eu vi. O pânico puro e não adulterado. Eu soube então. Não eram apenas fofocas da indústria. Era real.
A criança dourada, o futuro da família, estava em sérios, sérios problemas. E ela estava escondendo isso de todos. A panela de pressão estava chiando. Eu só não percebi que era eu quem estava prestes a receber a chave para baixar o fogo ou fazê-la explodir. O e-mail que explodiu meu mundo fora de seu eixo chegou numa manhã cinzenta de terça-feira. Veio da minha chefe, Mônica Reis, uma VP sênior que havia se arrastado para cima do departamento jurídico corporativo e possuía uma intolerância lendária a besteiras. O assunto era tipicamente austero e confidencial. Projeto Nigringali. O corpo do e-mail era ainda mais escasso em Daniel C. Anexo. Potencial alvo de aquisição. Alta prioridade. Movendo rápido. Preciso de sua avaliação estratégica preliminar até o final da sexta-feira. Isso é confidencial de nível 1. Apenas para seus olhos. Meu batimento cardíaco acelerou um pouco. Alta prioridade de Mônica significava um acordo que já estava em movimento. Algo que a diretoria estava observando de perto. Abri o anexo criptografado, um dossiê de 40 páginas compilado pela nossa equipe de inteligência de mercado. A primeira página era o resumo executivo. Nome código do projeto Enigringali. Setor-alvo em inteligência artificial e visão de máquina. Empresa-alvo. Rolei para baixo, meus olhos passando pelos gráficos e tabelas. E então eu vi. Empresa-alvo em Baitevav Labs, incorporada. Senti o sangue drenar do meu rosto. Era como se o texto na tela estivesse fisicamente empurrando o ar para fora dos meus pulmões. Li novamente, depois uma terceira vez, convencido de que meus olhos estavam me enganando. Não estavam. Isso não era mais um rumor. Não era o aviso críptico de um amigo. Isso era um dossiê formal da Northridge Systems, e era uma autópsia clínica e brutal de uma empresa em seus estertores de morte. Rolei pelas páginas, uma sensação de pavor frio se infiltrando nos meus ossos. Os números eram catastróficos. Taxa de queima em mais de $1 milhão por mês. Dinheiro atual em mãos insuficiente para talvez mais 5 meses se tivessem sorte. Receita inegligível. Eles tinham uma única peça de tecnologia potencialmente brilhante, um modelo proprietário de visão computacional para navegação de drones industriais, mas estava enterrada sob uma montanha de dívidas e má gestão impressionante. O relatório detalhou uma história de prazos perdidos, 2 tentativas fracassadas de mudança de produto e uma taxa perigosamente alta de rotatividade de funcionários nos departamentos de vendas e marketing. Era uma história clássica do Vale do Silício. Um fundador que era um gênio no laboratório, mas uma criança numa sala de reuniões. Era a história da minha irmã, exposta na linguagem fria e implacável de um balanço patrimonial. Meu primeiro pensamento coerente não foi como irmão. Foi como profissional. Isso era um incêndio de 5 alarmes de conflito de interesses. Cada segundo que eu ficasse com essa informação sem divulgá-la, estaria comprometendo a mim mesmo e a minha empresa. Levantei da minha mesa. Deixando o dossiê aberto na minha tela, e caminhei pelo longo corredor até o andar executivo. Minha mente era um turbilhão. Qual era a ética aqui? Qual era a minha obrigação legal? Que diabos eu deveria fazer? O escritório de Mônica ficava na esquina. Uma gaiola de vidro com uma vista que se estendia até as montanhas. Ela estava numa teleconferência, seu rosto fixo em sua expressão usual de foco intenso. Ela me viu parado na porta, viu a expressão no meu rosto, e imediatamente levantou um dedo para sua ligação. Vou ter que ligar de volta, ela disse no headset, e desconectou. O que aconteceu, Daniel? Ela perguntou, seus olhos já me escaneando em busca de informações. Não me diga que Nigringali tem outro licitante. Fechei a pesada porta de vidro atrás de mim, o clique ecoando na sala subitamente silenciosa. Mônica, eu disse, minha voz saindo mais tensa do que pretendia. É sobre o projeto Nigringali. Tem um conflito de interesses. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Como assim? A fundadora e CEO da Baitevav Labs, eu disse, forçando as palavras para fora. Gabrielle Walsh. Ela é minha irmã. O rosto de Mônica permaneceu perfeitamente neutro, uma habilidade que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos de negociações de alto risco. Mas vi sua postura mudar. Vi ela se recostar em sua cadeira de couro, seus dedos se juntando na frente dela. Ela não era mais uma gerente falando com um subordinado. Era uma advogada avaliando uma ameaça. Entendo, ela disse, sua voz baixa e uniforme. Ela deixou o silêncio se estender, me avaliando a situação. Obrigada por sua divulgação imediata. Esse foi o primeiro movimento correto. Tenho que me afastar completamente, eu declarei, as palavras com gosto de cinzas. Não posso estar envolvido de forma alguma. É a única maneira. Afastar-me de um acordo desse tamanho era um golpe na minha carreira, mas a alternativa era impensável. Ela ficou em silêncio por um minuto completo, seu olhar fixo em mim, sem piscar.
Eu podia ouvir o tique fraco de um relógio na parede. Não, ela disse finalmente. A única palavra me atingiu como um golpe físico. O quê? Gaguejei. Mônica, eu não posso. Eticamente, legalmente. Se isso algum dia viesse à tona, poderia parecer que eu estava tentando influenciar inadequadamente o acordo para ajudar minha família. Poderia comprometer a aquisição. Poderia nos fazer ser demitidos e possivelmente processados. É por isso que você não vai liderá-lo, ela rebateu, sua voz afiada e decisiva agora. Ela estava de volta ao comando. Você não terá contato com o vendedor. Você não estará em nenhuma reunião de negociação. Você não falará com nenhum membro da equipe deles. Estou designando Nate Johnson para liderar as negociações formais. Ele será o rosto público deste acordo. Ela fez uma pausa, inclinando-se para a frente novamente, seus olhos perfurando os meus. Mas não vou tirar meu melhor estrategista do jogo. Você, Daniel, vai ser meu fantasma, meu analista de bastidores. Você conhece essa tecnologia, conhece esse setor, e mais importante, conhece a CEO. Você sabe como ela pensa. Você conhece suas vaidades, seus pontos cegos. Ela estava me oferecendo uma tarefa impossível em arquitetar a aquisição da empresa da minha própria irmã das sombras, mantendo objetividade perfeita e imparcial. Era caminhar numa corda bamba sobre o Grand Canyon sem rede de segurança. Seu trabalho, ela delineou, seu tom não deixando espaço para argumentos, é analisar o ativo, separado da bagagem. A tecnologia é viável? Pode ser integrada aos nossos sistemas? Há uma equipe central de engenheiros que vale a pena manter? Preciso que você seja um cirurgião, Daniel. Preciso que você corte fora o sentimento e me dê uma recomendação estratégica fria e dura. Você consegue fazer isso? Ou seu julgamento está comprometido? A pergunta ficou no ar. Estava? Pensei em todos os anos de ser menosprezado, de ser feito para me sentir pequeno. Pensei no sorriso arrogante no rosto de Gabriele. Uma parte de mim, uma parte sombria e mesquinha, queria escrever um memo que apenas dissesse "deixe queimar". Mas então, pensei no arquivo no meu computador. Pensei na tecnologia elegante e brilhante enterrada sob toda aquela arrogância. Pensei nos 60 funcionários cujos empregos estavam em jogo. E pensei nas minhas duas sobrinhas pequenas, cuja casa agora estava em jogo por causa do orgulho da mãe. Isso não era sobre vingança. Era um problema complexo de alto risco. E resolver problemas complexos de alto risco era a única coisa em que eu era inequivocamente bom. Era hora de provar isso, nem que fosse apenas para mim mesmo. Meu julgamento não está comprometido, eu disse, minha voz clara e firme pela primeira vez. Eu posso fazer isso. Bom, Mônica disse, um lampejo de aprovação em seus olhos. Ela se virou de volta para seu computador, já seguindo em frente. Nate entrará em contato para estabelecer os protocolos de firewall. Você será incluído em todas as comunicações internas como consultor estratégico. Você não deve oferecer opiniões a menos que perguntado diretamente por mim ou por ele. Entendido? Entendido. Saí do escritório dela sentindo como se estivesse numa realidade diferente. O mundo havia inclinado em seu eixo. Eu estava agora na posição bizarra e sem precedentes de secretamente arquitetar o destino profissional da pessoa cuja sombra havia definido toda a minha vida. As próximas semanas foram uma descida a um tipo surreal de inferno. Durante o dia, estava enterrado na sala de dados segura, um cofre digital contendo cada segredo da existência da Baitevav. Peneirei documentação de código, contratos de funcionários e anos de atas de reuniões do conselho. À noite, estava no chat em grupo da família, olhando fotos das minhas sobrinhas e lendo as mensagens animadas dos meus pais sobre a próxima viagem de Páscoa. Quanto mais eu cavava, mais terrível a situação parecia. Encontrei um memo interno do ex-CFO da Baitevav, enviado 3 meses antes de ele se demitir, alertando Gabriele em termos claros que a empresa estava numa rota de colisão com a insolvência. A resposta dela, anexada à cadeia de e-mails, foi uma única frase desdenhosa: precisamos focar na inovação, não na escassez. Então encontrei a coisa que realmente me horrorizou. Era uma série de arquivos de penhor UCC, documentos legais que são registro público se você souber onde procurar. Não sou advogado, mas sei o que um penhor significa. Significa que você colocou algo como garantia. Segui a trilha. Gabriele e sua esposa, Ritter, haviam feito uma segunda hipoteca massiva na casa delas em Palo Alto. O credor não era um banco. Era um credor privado de dinheiro duro de altos juros. O tipo de credor que é um último recurso antes do colapso total. Ela não havia apenas apostado na empresa. Ela havia apostado tudo. Sua casa. A segurança da família. O futuro da minha sobrinha. O potencial para um divórcio catastrófico se Ritter algum dia descobrisse a extensão do risco era terrivelmente real. Uma noite, exausto e emocionalmente drenado, estava no telefone com Rebecca.
Não sei se consigo fazer isso, Beck, confessei, esfregando as têmporas. A pressão é insana. Se eu errar nisso, ela perde tudo. E se ela tivesse escutado seu CFO, ela não estaria nessa posição, Rebecca rebateu, sua voz calma e firme como sempre. Isso não é sua culpa, Daniel. Você não é a causa da doença. Você é o cirurgião que tem que decidir se o paciente pode ser salvo. Apenas faça seu trabalho. Analise os dados. Tome a decisão. É tudo o que você pode fazer. Ela estava certa. Eu tinha que me desconectar emocionalmente. Tinha que focar na única coisa que podia controlar. A estratégia. Assim que desliguei, uma notificação apareceu no meu telefone. Era do chat em grupo da família. Meu pai havia acabado de postar uma foto de Gabriele de alguns anos atrás, recebendo um prêmio. A legenda dizia, tão orgulhoso da nossa filha brilhante. Mal posso esperar para celebrar todo o sucesso dela na Páscoa. Fitei o telefone. A mensagem alegre era um contraste chocante e nauseante com a realidade sombria espalhada pela tela do meu computador. A tempestade não estava mais se formando. Ela estava aqui, e estava prestes a tocar terra em Denver. As semanas que antecederam a Páscoa pareciam viver em duas realidades separadas e conflitantes. Realidade 1 era meu trabalho diário, um mundo estéril de alto risco de salas de dados criptografadas, teleconferências confidenciais e a pressão implacável de um acordo de vários milhões de dólares. Realidade 2 era minha vida familiar, um mundo alegre e alheio de chats em grupos cheios de pontos de exclamação e planos para uma caça aos ovos de Páscoa. O chicotear estava me dando uma dor de cabeça permanente. Todo o meu foco no trabalho se estreitou para uma única tarefa crítica, em construir a estratégia perfeita. Eu tinha que convencer Mônica e a diretoria de que havia um ativo valioso escondido dentro do prédio em chamas da Bitewave, e que eu sabia exatamente como extraí-lo. O maior obstáculo não era financeiro. Era cultural. Era um homem chamado Marcus Chun, nosso formidável chefe de integração técnica. Marcus era uma lenda do Vale do Silício, um engenheiro sem bobagens que havia visto dezenas de startups chamativas como a Bitewave bater e queimar. Ele acreditava que adquirir uma empresa com uma cultura de fundador tóxica era como deliberadamente se infectar com uma doença. Li o arquivo, Daniel, ele me disse numa rara conversa direta que Mônica havia permitido. A tecnologia é impressionante no papel, mas a empresa é um culto de personalidade construído em torno da sua irmã. No momento em que assumirmos, o talento-chave, a única coisa de valor real aqui, vai sair pela porta. Eles são leais a ela, não ao código. Ficaremos com um software de 42 milhões de dólares e ninguém que saiba como operá-lo. Ele estava certo. Essa era a sabedoria convencional. Mas eu havia passado mais de 100 horas na sala de dados deles, e havia encontrado uma falha naquela lógica. Eu não havia apenas lido suas demonstrações financeiras. Havia lido seus canais internos do Slack. Havia lido os relatórios de bugs arquivados por engenheiros frustrados. Vi uma equipe que era apaixonada e brilhante, mas também profundamente desmoralizada pela liderança caótica e o medo constante de a empresa fechar. Eles não eram leais a Gabriele. Eles eram reféns da visão dela. Sua folha de pagamento havia atrasado. Suas opções de ações eram inúteis. Eles não eram membros de culto. Eram prisioneiros esperando para ser libertados. Isso se tornou a pedra angular da minha estratégia. Fiquei acordado por 2 noites seguidas, alimentado por café e um senso sombrio de propósito, e redigi um memo estratégico de 20 páginas que intitulei A Estratégia de Decapitação e Extração. Soava brutal, e era. O plano era audacioso. Não apenas adquiriríamos a Bitewave. Realizaríamos uma cirurgia corporativa. Passo 1, em a aquisição. Compraríamos a empresa completamente, fazendo um show público de celebrar a visão do fundador para garantir uma transição suave. Passo 2, na decapitação. Afastaríamos imediata e silenciosamente Gabriele. Meu plano propôs oferecer a ela um contrato de consultoria lucrativo de 6 meses com o título de aparência prestigiosa, mas sem poder, de fundadora residente. Ela receberia um ótimo salário, um comunicado à imprensa elogiando seu gênio, e um escritório com uma bela vista. O que ela não receberia era autoridade alguma, sem subordinados diretos, sem orçamento, sem voz na nova direção. Ela seria uma figura decorativa, um fantasma na própria máquina, mantida apenas para impedi-la de se tornar uma crítica pública descontente. Passo 3, na extração. Identificaríamos a equipe central de 5 engenheiros que haviam construído a tecnologia real. Os cercaríamos, criando uma nova unidade de P&D bem financiada dentro da Northridge, um tipo de startup interna. Daríamos a eles um novo chefe, um gerente de engenharia respeitado e estável de nossos próprios quadros, e um roteiro técnico claro e empolgante. Mais importante, daríamos a eles bônus de retenção que mudariam suas vidas e novas opções de ações na Northridge, dinheiro real, não o dinheiro de monopólio com que Gabriele os vinha pagando. Era um plano para comprar um diamante, jogar fora o engaste defeituoso, e montá-lo numa nova criação nossa. Era implacável,
preciso, e eu estava convencido de que era a única maneira de fazer o acordo funcionar. Enviei o memo para Mônica e Nate às 3h15 de uma quarta-feira. Era o melhor trabalho que eu já havia feito. Era meu argumento de por que a administração de negócios não era apenas empurrar papéis. Era arquitetura. A reação foi rápida. Nate me ligou às 7h. Acabei de ler seu memo, ele disse, sua voz vibrando. Tenho feito MA há 15 anos, e esta é uma das estratégias mais elegantes e selvagens que já vi. É uma obra de arte, Daniel. Uma maldita obra de arte. O feedback de Mônica foi mais sucinto. Ela me chamou ao escritório, o memo impresso em sua mesa coberto de tinta verde. Este é um jogo de alto risco, alta recompensa, ela disse, seus olhos fixos em mim. Marcos vai lutar contra você nisso. Ele dirá que é complicado demais. Deixe ele, eu disse. Posso provar que ele está errado. A luta com Marcos veio naquela tarde. Numa videoconferência tensa de 4 horas. Era Nate, Marcos, Mônica e eu, minha câmera desligada, meu microfone no mudo, um fantasma na sala de guerra. É esperto demais pela metade, Marcos argumentou, sua voz afiada. Você está apostando o acordo inteiro na suposição de que esses 5 engenheiros serão abelhinhas operárias gratas. E se não forem? E se eles nos virem afastando sua líder amada e saírem por pura lealdade? Então estamos ferrados. Este era meu momento. Digitei furiosamente numa janela de chat privado para Nate e diga a ele que lealdade não paga a hipoteca. A folha de pagamento deles atrasou 2 vezes. Suas ações não valem nada. Não somos uma ameaça. Somos uma missão de resgate. Estamos oferecendo a eles estabilidade, recursos e uma chance de sua tecnologia realmente ver a luz do dia. Não é sobre lealdade. É sobre autopreservação. Nate, um mestre nisso, reformulou meus pontos suavemente, tornando-os seus. Marcos, com respeito, achamos que você está interpretando mal a motivação da equipe. Acreditamos que sua lealdade primária é ao próprio trabalho e eles estão profundamente frustrados por ter sido estagnado. Não estamos chegando como conquistadores. Estamos chegando como uma tábua de salvação. Houve uma longa pausa na chamada. Eu podia imaginar Marcos se recostando na cadeira, acariciando o queixo. Ele era um pragmático. Respeitava dados. Ok, ele disse finalmente, uma nota de concessão em sua voz. O ângulo da tábua de salvação é interessante. É uma aposta. Mas se você estruturar os bônus de retenção corretamente, pode funcionar. Nós o tínhamos. A batalha interna foi vencida. Minha estratégia foi aprovada. Enquanto a equipe de Nate avançou para finalizar o acordo baseado no meu projeto, a empolgação da minha família sobre a Páscoa atingiu um pico febril. O chat em grupo era um fluxo constante de banalidades alegres. Mãe, em Gabriele, querida, encontrei a mais maravilhosa loja de queijos artesanais. Vou trazer alguns para aperitivo. Devemos celebrar seu incrível sucesso. Pai, e não esqueça a câmera boa, Margarete. Precisamos de uma foto das nossas filhas brilhantes juntas. Que equipe! Eu lia essas mensagens na minha mesa à 1h, o brilho áspero do meu monitor refletindo nos meus olhos, os detalhes da ruína profissional iminente da minha irmã espalhados pela tela. A ironia era um peso físico. Eles estavam planejando uma festa de vitória para uma batalha que minha irmã já havia perdido. Celebrando uma missão de resgate que nem sabiam que estava acontecendo. Liderada pelo filho que sempre consideraram um pensamento tardio. Na noite antes de voar para Denver, Rebecca me encontrou olhando pela janela do nosso apartamento, apenas observando as luzes da cidade. Você está carregando o peso de tudo isso, ela disse suavemente, chegando por trás e envolvendo os braços na minha cintura. Não é justo. O acordo vai passar, eu disse a ela, minha voz monótona. Meu plano funcionou. Eles vão anunciá-lo uma semana depois da Páscoa. Ela vai ser saudada como um gênio. Ela vai receber crédito por conseguir um acordo de 42 milhões de dólares. E você? Eu vou ser o cara que fez o frango assado, eu disse, uma risada amarga escapando dos meus lábios. Ela apoiou o queixo no meu ombro. Talvez, mas você saberá a verdade. Mônica sabe a verdade. Nate sabe a verdade. E eu sei a verdade. Às vezes isso tem que ser suficiente. Eu queria acreditar nela. Realmente queria. Mas enquanto estava sentado naquele avião no dia seguinte, voando em direção a uma reunião de família que parecia mais uma rota de colisão, não conseguia me livrar de um sentimento frio e perturbador. Depois de uma vida inteira sendo apagado, eu realmente estava bem em deixá-la assinar seu nome na minha obra-prima? A casa da minha avó no domingo de Páscoa era um cenário montado para uma peça que eu havia visto 100 vezes. O roteiro estava memorizado por todos, os papéis perfeitamente escalados. Minha mãe, Margarete, era a gerente de palco efusiva, esvoaçando para garantir que cada copo estivesse cheio, cada convidado confortável.
Meu pai, Thomas, era o produtor orgulhoso, dominando junto à lareira, contando para meu tio uma história sobre o projeto de feira de ciências premiado de Gabriele da 10ª série. E no centro do palco, a estrela do show, Gabriele. Ela estava luminosa, vestida num vestido creme afiado que provavelmente custou uma fortuna. E irradiava sucesso. Moveu-se pela sala lotita com a confiança fácil de um herói conquistador retornando a seus súditos aplaudindo, aceitando seus elogios com um sorriso humilde e praticado. Mas eu podia ver a tensão em sua mandíbula, a maneira como seu sorriso não chegava completamente aos olhos. Ela estava performando o papel de sua vida. Eu, é claro, estava nos bastidores, na cozinha. Meu papel era chefe de cozinha e lavador de pratos. Estava cortando os 2 frangos assados perfeitos e dourados que havia acordado ao amanhecer para preparar. Meu amigo Nate, o negociador, estava encostado no balcão, tomando uma cerveja. Eu o havia convidado, dizendo à minha família que ele era um amigo do trabalho que não tinha onde ir no feriado. Era uma mentira por omissão. Eu precisava de uma âncora para a realidade. Precisava de uma pessoa naquela casa que soubesse a história real, só para ter certeza de que não era eu quem estava enlouquecendo. Nate, sempre o profissional consumado, era um convidado modelo. Charmoso, educado e silenciosamente observador. Eventualmente, minha mãe reuniu todos à longa mesa de carvalho, aquela que meu avô, um homem que trabalhava com as mãos, havia construído 60 anos atrás. A mesa gemia sob o peso de um banquete clássico do meio-oeste. Meus frangos, uma tigela enorme de purê de batatas cremoso, cacerole de vagem com cebolas crocantes, os pãezinhos lendários da minha mãe. Era um retrato perfeito da harmonia familiar americana. Uma mentira completa e total. A conversa fiada era excruciante. Depois das cortesias iniciais, meu tio voltou sua atenção à convidada de honra. Então, Gabriele, ele disse, sua voz ecoando. Seu pai nos conta que há grandes novidades fervilhando na Baitevave. Gabriele tomou um gole teatral e delicado de seu caro vinho de Napa. Ah, ela disse, sua voz uma mistura cuidadosamente calibrada de modéstia e empolgação. Tem sido um turbilhão absoluto, para ser honesta. Estivemos em conversas muito quietas, muito estratégicas com a Northridge Systems por alguns meses agora. Eles são um gigante, como sabem. Viram um potencial incrível na nossa plataforma de inteligência artificial e, bem, fizeram uma oferta que simplesmente não podemos recusar. Ela pausou para efeito dramático, deixando a expectativa crescer. Então soltou a bomba. 42 milhões de dólares. O efeito pretendido foi alcançado. Um suspiro coletivo percorreu a mesa. Minha tia derrubou o garfo. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Oh, minha menina, ela chorou, estendendo a mão pela mesa para apertar a mão de Gabriele. Eu sempre soube. Sempre soube que você estava destinada a coisas tão incríveis. Meu pai irradiava, seu rosto corado de orgulho. Parecia que estava prestes a explodir. Essa é minha filha, ele declarou para a sala, construindo uma empresa do zero e vendendo por uma fortuna. Isso exige um tipo de visão que a maioria das pessoas só pode sonhar. Não disse nada. Apenas me concentrei em cortar um pedaço de frango no meu prato. Cada movimento da faca parecia deliberado e alto nos meus próprios ouvidos. Podia sentir o olhar de Nate em mim do outro lado da mesa. Não era um olhar de pena, percebi. Era um olhar de compreensão profunda e simpática. E então aconteceu. O momento para o qual o dia inteiro havia estado se construindo. O momento que cimentaria a minha invisibilidade para sempre ou despedaçaria toda a ilusão. Minha mãe, ainda com os olhos marejados, virou seu rosto radiante para mim. Oh, Daniel, não é simplesmente maravilhoso? Sua irmã é um gênio de verdade. E foi então que Gabriele, embriagada pela adoração e sua própria mitologia, cometeu seu erro fatal. Ela olhou diretamente para mim, um sorriso condescendente brincando em seus lábios, e entregou a piada final que achava tão esperta. Tudo bem, mãe. É muito complexo, coisas de alto nível. Daniel está mais no lado da administração de negócios das coisas. Ele não estaria realmente envolvido na estratégia técnica. Tecnologia real precisa de cérebros reais. Ela acrescentou, como um pensamento tardio, em sem ofensa, Dani. O silêncio que se seguiu foi imediato e total. Mas era um tipo diferente de silêncio. Era o silêncio constrangedor e desconfortável que segue um comentário tão impressionantemente arrogante que suga o ar da sala. Todas as cabeças se viraram para mim, esperando a resposta usual. Um sorriso apertado e forçado. Um dar de ombros autodepreciativo. A aceitação silenciosa do meu papel como o simplório bem-humorado da família. Mas desta vez, não dei isso a eles. Apenas segurei o olhar da minha irmã. Não disse uma palavra. Deixei o insulto dela pairar no ar, uma nuvem tóxica sobre a mesa festiva. Deixei todos sentirem seu peso. E então minha avó agiu. Edna,
que havia estado observando toda a troca com a intensidade silenciosa de um falcão, colocou seu garfo e faca no prato com um clique suave mais decisivo. O som cortou a tensão como um martelo de juiz. Gabriele, ela disse. Sua voz era quieta, mas comandava a atenção de toda a sala. Você fala tanto sobre cérebros reais, mas meu entendimento é que a Baitevav estava queimando dinheiro tão rápido que estava prestes a se tornar um buraco fumegante no chão. Ouço que teve que ser vendida como questão de sobrevivência. Que tipo de cérebros isso exige? A cor drenou do rosto de Gabriele. Ela parecia ter sido fisicamente golpeada. Vovó, isso não está certo, ela gaguejou. Foi uma guinada estratégica. Foi. Edna pressionou, seu olhar implacável. Meu pai, atrapalhado e bravo com este desafio à narrativa familiar, saltou em defesa de Gabriele. Agora, mãe, você não entende as complexidades do Vale do Silício. Gabriele é uma visionária. Ele então se virou para mim, sua frustração encontrando seu alvo usual e você, não fique aí sentado com essa expressão arrogante no rosto. Você deveria estar explodindo de orgulho da sua irmã. Não sentado aí em silêncio ciumento. O que você saberia sobre qualquer coisa disso? O que você saberia sobre o que é preciso para construir algo de valor? E foi isso. A represa se rompeu. 30 anos de raiva engolida, de morder a língua, de aceitar meu lugar no fundo. Tudo veio jorrando. Não num grito, mas numa voz baixa e trêmula que era de alguma forma mais poderosa. Sim, pai, eu disse, minha voz perigosamente calma enquanto encontrava seu olhar furioso. Eu sei. Gabriele soltou uma risada curta e nervosa. Oh, por favor, Daniel, você empurra papel para viver. Vamos ser realistas. Esse papel que eu empurro, eu disse, minha voz ganhando força a cada palavra, se chama plano de aquisição estratégica. É o plano que está atualmente salvando sua empresa. É o plano que está salvando sua casa do encerramento. A palavra casa aterrissou como uma bomba na mesa. Vi um lampejo de terror puro nos olhos de Gabriele. Do outro lado dela, o rosto de Ritter, sua esposa, ficou branco. Seus olhos saltando entre mim e Gabriele, um olhar de confusão total e pavor crescente. Você é um mentiroso, Gabriele silvou, sua voz fina e desesperada. Você está inventando tudo isso porque sempre teve ciúmes de mim. Eu perguntei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Estou inventando o fato de que você atrasou a folha de pagamento em fevereiro e abril? Estou inventando o fato de que você fez uma segunda hipoteca de altos juros na casa da sua família em 12 de março de um credor de dinheiro duro chamado Veritas Capital? Estou inventando o fato de que seus 5 principais engenheiros estavam à beira de se demitir? E estou inventando o fato de que toda a estratégia para adquirir sua empresa, salvar a tecnologia central e dar a você um pouso suave com uma promoção de consultoria de 6 meses, foi escrita por mim? A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o zumbido da geladeira da cozinha. Ninguém estava respirando. Meu pai me encarava, a boca aberta. Minha mãe parecia ter visto um fantasma. Gabriele estava tremendo, seu rosto uma máscara de choque puro e não adulterado. Ela tentou uma última jogada desesperada. Ele está mentindo, ela gritou, sua voz rachando. Ele está tentando roubar meu sucesso. E foi então que o golpe final e irrefutável foi entregue. Não por mim, mas pelo homem educado e quieto que havia sido um convidado modelo a tarde toda. Nate Johnson pigarreou gentilmente. Parecia profundamente desconfortável, mas sua voz, quando falou, era o epítome do profissionalismo calmo. Sr. Walsh, ele disse, dirigindo-se respeitosamente ao meu pai. Senhora Walsh, por favor me perdoem por me intrometer num assunto de família. Meu nome é Nate Johnson. Sou vice-presidente da Northridge Systems. Ele deixou seu título pairar no ar por um momento. Fui o negociador principal para a aquisição da Bitewave. Minha equipe e eu passamos o último mês executando este acordo, e posso confirmar, ele disse, seus olhos brevemente encontrando os meus com um olhar de apoio resoluto. Que cada palavra que Daniel acabou de falar é a verdade absoluta e sem verniz. Sua análise estratégica foi a fundação de todo este acordo. Sem seu plano, posso garantir a vocês, a Northridge teria se afastado. Não haveria acordo. Não haveria 42 milhões de dólares. Nate entregou as palavras com a precisão desapaixonada de um advogado lendo um veredito. Não havia malícia em seu tom, nenhum triunfo. Era simplesmente uma declaração de fato, e era o som de uma mentira de 30 anos sendo total e completamente demolida. O silêncio que seguiu a declaração de Nate não estava vazio. Estava cheio dos destroços do mito central da nossa família. Era um silêncio denso, pesado e profundamente desconfortável, pontuado apenas pelos suspiros aquosos e irregulares da minha mãe. Todos estavam congelados, presos num quadro de choque e descrença. A primeira pessoa a se mover foi Gabriele. Ela não falou. Não chorou. Simplesmente empurrou sua cadeira para trás da mesa com um guincho violento que ecoou a turbulência na sala.
Seu rosto era uma máscara em branco de humilhação. Com um olhar final e venenoso na minha direção, ela se virou e fugiu. Não apenas da sala de jantar, mas para fora da porta da frente, que ela bateu com uma força que balançou as janelas e minha alma. A batida foi um ponto final, o fim da peça. Ritter, sua esposa, parecia completamente perdida. Seus olhos, arregalados de confusão e um entendimento crescente nauseante, saltavam do meu rosto para a cadeira vazia de Gabriele. Ela murmurou um pedido de desculpas sufocado e incoerente para ninguém em particular, então pegou sua bolsa e correu pela porta atrás da esposa, para o crepúsculo frio. Meu pai simplesmente ficou sentado ali, encarando o espaço onde Gabriele havia estado. Seu rosto, geralmente tão corado e confiante, estava pálido e flácido. As engrenagens em sua mente estavam visivelmente moendo, tentando reconciliar uma vida inteira de crença com os 5 minutos de verdade brutal que acabará de testemunhar. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, depois a fechou novamente. Pela primeira vez que eu conseguia me lembrar, Thomas Walsh, o homem que sempre tinha uma opinião, estava sem palavras. Minha mãe estava chorando abertamente agora. Não soluços altos e dramáticos, mas as lágrimas quietas e heartbroken de alguém que percebe ter sido cúmplice de uma grande e terrível injustiça. Não conseguia respirar naquela sala. O ar estava grosso demais com recriminação e vergonha. Levantei, minhas pernas se sentindo instáveis embaixo de mim. Com licença, murmurei, e saí para a quieta solidão da varanda dos fundos. O ar fresco de Denver foi um alívio, um choque de sanidade contra minha pele quente. A fúria que havia sido uma cobra enrolada no meu estômago por décadas havia finalmente atacado, e agora, em seu lugar, estava um vasto e oco esgotamento. Eu havia feito isso. Havia falado a verdade. A havia vencido. Mas não parecia absolutamente nada com uma vitória. Apenas me senti vazio. Alguns minutos depois, a porta de tela rangeu e se fechou. Me preparei. Esperava que fosse minha avó, vindo oferecer uma palavra de apoio silencioso. Ou talvez Nate, vindo fazer um post-mortem da explosão que havia ajudado a disparar. Era meu pai. Ele caminhou e ficou ao meu lado no corrimão, não olhando para mim, mas encarando a silhueta irregular das montanhas rochosas contra o roxo se aprofundando do céu. Por um longo tempo, apenas ficamos ali, dois estranhos compartilhando uma varanda. Os únicos sons eram o churear distante de grilos e o assobio fraco e melancólico de um trem. Era tudo verdade, Daniel, ele finalmente perguntou, sua voz áspera e baixa, quase um sussurro. Tudo o que você disse? Sobre a casa. A dívida? Sim, eu disse, minha própria voz monótona. Ele balançou a cabeça devagar, um gesto não de negação, mas de descrença profunda e cansada. Não entendo. Nunca soubemos. Ela sempre fazia parecer tão perfeito. Os artigos, os prêmios. Eu sei, pai, eu disse. Era esse o ponto. Ele finalmente virou a cabeça para me olhar, e a luz desvanecente capturou o brilho de umidade em seus olhos. Não vi raiva ali, apenas uma vergonha profunda e dolorosa. O que eu disse para você lá dentro, ele começou, sua voz grossa de emoção. Por anos, a maneira como tratei seu trabalho, sua vida. Ele não conseguiu terminar a frase. Ele, o ex-professor, o homem que havia lecionado por 40 anos, estava completamente sem palavras. Ele apenas olhou para mim. Seu rosto uma tela de arrependimento. Está tudo bem, pai, ouvi a mim mesmo dizer, e a parte mais estranha era que, naquele momento, quase era verdade. A raiva havia queimado, e tudo o que restava era um espaço triste e vazio. Ele deu um único aceno abrupto, como se aceitando um veredito. Virou e caminhou de volta para dentro sem outra palavra, me deixando sozinho com a vastidão silenciosa e escura. O confronto que realmente importava, entretanto, não aconteceu naquela varanda. Aconteceu 3 dias depois. Eu estava de volta a Denver, tentando processar as consequências emocionais. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número que não reconheci, mas sabia quem era. Podemos conversar? Por favor. Nos encontramos em território neutro. Uma cafeteria estéril e anônima com arte sem graça nas paredes e o cheiro de expresso queimado no ar. Era no meio do caminho entre meu apartamento e a moradia corporativa que a Northridge havia arranjado para ela. Quando ela entrou, fiquei impressionado com o quanto ela parecia menor. Despojada de sua armadura de arrogância e sucesso, ela não era uma titã da tecnologia. Era apenas uma mulher cansada e assustada num suéter caro. Ela sentou na minha frente e não tocou no café que havia comprado. Apenas ficou olhando para ele. Eu te odeio, ela disse, sua voz monótona e quebradiça. Não foi um grito de raiva. Foi uma simples declaração de fato. Eu sei, respondi calmamente. Você queria me humilhar, ela continuou, seus olhos ainda fixos na xícara. Você planejou isso, trazendo seu amigo do trabalho. Você queria me destruir na frente de todos. Não, não queria, eu disse,
e a fiz encontrar meu olhar diretamente, forçando-a a encontrar meu olhar. Não queria fazer nada disso, Gabriele, mas por toda a minha vida, você e a mãe e o pai me colocaram numa posição onde tive que escolher entre seus sentimentos e meu próprio autorrespeito. Terminei de escolher os seus. Foi sobre isso que a Páscoa foi. Foi o fim de eu escolher seu orgulho sobre minha verdade. Ela fez uma careta, um movimento pequeno e involuntário, mas não argumentou. Sabia que era verdade. Ritter, ela sussurrou, as palavras tão baixas que tive que me inclinar para ouvir. Ela fez as malas naquela noite. Disse que não sabia mais quem eu era. Ela não sabia sobre a segunda hipoteca, a profundidade real da dívida. Disse que não podia viver com uma mentirosa. Sua voz rachou na última palavra. A ideia de um divórcio. Era real, tivemos que falar com um advogado apenas para descobrir nossas opções. Ela só concordou em ficar, em tentar. Depois que prometi que contaria a verdade sobre tudo. Daqui para frente. Era uma confissão crua e dolorosa, e era o começo da honestidade. Por que você fez isso, Dani? Ela perguntou, finalmente olhando para mim. Seus olhos vermelhos e cheios de uma confusão desesperada e genuína. Por que você empurrou o negócio? Por que você escreveu todo aquele plano? Você sabia de tudo. Poderia ter apenas dito ao seu chefe que era um mau investimento e me deixado bater e queimar. Por que não fez? E ali estava, a pergunta que havia estado pendente entre nós, não dita, por semanas. Tomei um gole lento do meu café. Algumas razões, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Primeiro, porque a tecnologia central era brilhante. Merecia existir. Segundo, porque 60 pessoas e suas famílias dependiam daquela empresa para seu sustento, e elas não mereciam perder seus empregos por causa do seu orgulho. E terceiro, fiz uma pausa. Terceiro, porque por baixo de toda a besteira, você ainda é minha irmã, e eu não queria ver você perder sua casa. Não queria ver minhas sobrinhas ficarem sem teto. Me inclinei para a frente. Não me entenda mal. Não fiz isso para salvá-la. Fiz porque era coisa certa, lógica e ética fazer pela minha empresa e pelas pessoas envolvidas. Foi uma decisão de negócios. Você apenas aconteceu de ser uma beneficiária disso. A dinâmica de poder entre nós havia sido fundamental e permanentemente alterada. Não era sobre meu título de trabalho ou sua nova humildade. Era sobre a verdade. A verdade era a nova fundação. O conselho aprovou oficialmente seu contrato de consultoria esta manhã, eu disse a ela enquanto me preparava para sair. É um termo de 6 meses. O salário é mais que justo. É uma chance. Uma chance de descobrir quem você é sem o título de CEO. Ela apenas acenou, incapaz de falar, e ficou olhando para seu café frio. Enquanto saía daquela cafeteria e entrava no sol brilhante e claro de Denver, senti um peso se erguer dos meus ombros que nem havia percebido que estava carregando por 30 anos. A tempestade havia passado. O chão estava coberto de destroços. Mas o ar estava finalmente, abençoadamente, claro. Os 6 meses que se seguiram à detonação da Páscoa não foram um período de cura dramática estilo Hollywood. Não houve abraços chorosos em grupo. Nenhuma epifania súbita. Em vez disso, foi um processo silencioso e meticuloso de reconstrução. Era como assistir uma floresta se recuperar lentamente após um incêndio. Novos brotos verdes tentando timidamente emergir através da terra chamuscada. A mudança mais imediata e visível foi no trabalho. Gabriele, em seu novo papel como fundadora residente, era uma sombra de seu eu anterior. Nas primeiras semanas, era um fantasma no escritório, comparecendo a reuniões mais raramente falando, suas contribuições limitadas a comentários tersos e perspicazes num documento compartilhado. A arrogância havia sumido, substituída por uma cautela silenciosa e vigilante. Testemunhei o primeiro sinal real de mudança numa reunião de projeto cerca de 3 meses depois. A nova unidade de P&D, construída em torno de sua antiga equipe central de engenharia, estava lutando com um problema complexo de integração. Um engenheiro jovem brilhante mas dolorosamente tímido chamado Vitor Ramírez, que tinha apenas alguns anos fora da faculdade, estava apresentando uma solução potencial. Sua ideia era elegante, mas envolvia descartar completamente uma peça fundamental de arquitetura que Gabriele havia projetado anos atrás. Nos velhos tempos, Gabriele o teria eviscerado. Teria visto isso como um ataque pessoal ao seu gênio e o teria cortado com uma série de perguntas técnicas condescendentes até ele recuar em silêncio humilhado. A velha Gabriele havia sumido. A nova Gabriele ouviu toda a apresentação sem interrupção. Quando ele terminou, um suor nervoso brotando na testa, houve um longo silêncio tenso na sala. Todos estavam olhando para ela, esperando a explosão. Nunca veio. Essa é uma partida radical do meu conceito original, Vitor, ela disse, sua voz calma e uniforme. Tenho cerca de 5 objeções imediatas baseadas em potenciais problemas de escalabilidade.
Ela então, uma por uma, as listou não como ataques, mas como problemas a serem resolvidos. Entretanto, ela concluiu, olhando diretamente para o jovem engenheiro, sua abordagem ao processamento de dados é mais eficiente. Admito que não havia considerado isso. Me explique a equipe sua lógica sobre a questão da escalabilidade. Me convença de que estou errada. A exalação coletiva na sala foi quase audível. Vitor, atordoado mas encorajado, lançou-se numa defesa apaixonada de sua ideia. Foi um debate real, uma colaboração. Gabriele não estava defendendo seu ego. Estava testando uma ideia para torná-la melhor. Estava agindo como uma engenheira, não como uma rainha. Naquela noite, um e-mail dela chegou na minha caixa de entrada. O assunto era simples, obrigada. A mensagem era ainda mais simples, envie os números finais dos pacotes de retenção que você estruturou para a equipe. Foram mais que justos, mais do que eu poderia ter oferecido. Obrigada por cuidar deles. Era isso. Era o mais próximo que ela havia chegado de admitir que eu havia feito algo que ela não conseguia. Foi um pequeno passo, mas estava em terreno sólido. As mudanças dentro da família foram ainda mais lentas e desconfortáveis. No primeiro mês, meus pais e eu nos comunicamos através de uma série de textos tensos e logísticos. As feridas estavam brutas demais para uma conversa real. O chat em grupo da família ficou inativo, um cemitério digital de tempos mais felizes e alheios. A primeira rachadura no gelo veio do meu pai. Uma noite, meu telefone vibrou com um texto dele. Não era uma pergunta ou cumprimento. Era apenas um link para um longo artigo do Wall Street Journal sobre reestruturação de dívidas corporativas e seu impacto no setor de tecnologia. Abaixo do link havia uma única mensagem de 7 palavras: enviei este artigo e pensei em você. Foi uma tentativa desajeitada e atrapalhada de conexão. Mas foi mais significativa que 1000 elogios vazios sobre o gênio de Gabriele. Foi um reconhecimento. Foi um ramo de oliveira. Respondi, obrigado, pai. É uma boa análise. A parte sobre aquisições alavancadas é particularmente relevante agora. Uma semana depois, ele me ligou. Não mandou o texto. Ligou. Daniel, ele disse, sua voz hesitante, um contraste gritante com sua confiança habitual e estrondosa. É seu pai. Eu estava lendo aquele artigo novamente, essa parte sobre aquisições alavancadas. Tenho que admitir, não entendo realmente a mecânica. Você tem um minuto? Estava esperando que pudesse me explicar. Me recostei na cadeira, um sorriso lento e incrédulo se espalhando pelo meu rosto. E estava acontecendo. Depois de 35 anos, meu pai estava pedindo minha ajuda, reconhecendo meu conhecimento. Claro, pai, eu disse, minha voz calorosa. Tenho tempo. Passei a próxima meia hora guiando pelos fundamentos das finanças corporativas. Ele ouviu pacientemente, fazendo perguntas afiadas e perspicazes. Era o professor novamente, mas desta vez era o estudante. Foi uma das melhores conversas que já tivemos. O caminho da minha mãe para a reconciliação foi mais indireto. Ela começou a ligar para Rebeca uma vez por semana, ostensivamente para saber como ela estava. Perguntava sobre seu trabalho estressante no hospital, e então, sempre tão casualmente, pivotava. Então, Daniel deve estar terrivelmente ocupado no trabalho, esse novo projeto dele soa tão importante. Espero que esteja cuidando de si mesmo. Estava tentando construir uma ponte, mas estava envergonhada e embaraçada demais para atravessá-la. Rebeca, com sua graça infinita, entrou no jogo. Ele está indo bem, Margarete, ela dizia. Mas, sabe, você deveria realmente perguntar a ele mesmo. Sei que adoraria contar tudo sobre isso. A nova dinâmica familiar finalmente se consolidou em torno do futuro de Gabriele. Seu contrato de consultoria de 6 meses estava chegando ao fim. A equipe executiva da Northridge, incluindo um agora convertido Marcus Shen, havia ficado incrivelmente impressionada com suas contribuições técnicas. Liberta do fardo de dirigir uma empresa, ela era uma inovadora pura de alta octanagem. Mônica me chamou ao escritório. Queremos mantê-la, ela disse sem rodeios. Queremos oferecer a ela uma posição em tempo integral, não como gerente. Deus, não. Queremos ela como engenheira principal, trabalhando em problemas de próxima geração. É um rebaixamento de título, mas é onde ela pode fornecer mais valor. O que você acha? Acho que é o trabalho para o qual ela nasceu, eu disse sem hesitação. Gabriele aceitou a oferta. Algumas semanas depois, ela e eu estávamos no refeitório da empresa, pegando café antes de uma grande revisão de projeto. Estava se tornando um ritual para nós. Nossas conversas eram principalmente sobre trabalho, um terreno seguro e neutro. Mas a velha tensão havia sumido, substituída por um respeito confortável e profissional. Sabe, ela disse, mexendo seu latte e me olhando com um sorriso irônico e autoconsciente. Papai tentou me explicar seu trabalho outro dia.
Ele usou a frase alavancagem sinérgica 3 vezes. Tenho quase certeza de que ele acha que é um tipo de yoga. Soltei uma risada real e sem força. Ele me perguntou sobre isso. Acho que ele se inscreveu no Wall Street Journal agora. E está tentando. Está, ela disse, seu sorriso desaparecendo em algo mais pensativo. Acho que por tanto tempo, ele despejou todas suas próprias ambições não realizadas em mim, todas as coisas que desejou ter sido. E acho que passei o mesmo tempo projetando todas minhas inseguranças em você. Ela ergueu o olhar do café, seu olhar claro e direto. Foi preguiçoso e foi cruel. Sinto muito, Daniel. Não foi um pedido de desculpas dramático. Não houve lágrimas. Foi silencioso, simples e honesto. Foi o som da última peça quebrada encaixando num lugar novo e mais saudável. Eu sei, eu disse. Está tudo bem. A criança dourada e o bode expiatório haviam finalmente se aposentado. Em seu lugar estavam apenas um irmão e uma irmã descobrindo as coisas. Já passou mais de um ano desde a grande contabilização do domingo de Páscoa. Às vezes parece que aconteceu há uma vida inteira, numa família diferente, para uma versão diferente de mim. A história do que meu amigo Jason carinhosamente chama de a implosão da família Walsh se estabeleceu de um evento traumático para uma peça fundacional silenciosa da nossa nova história. A aquisição de 42 milhões de dólares, antes uma fonte de tanto tumulto, agora é ensinada como estudo de caso no programa de treinamento gerencial da minha empresa. É apresentada como modelo de como adquirir e integrar com sucesso um ativo tecnológico enquanto reestrutura a liderança. A divisão de logística de drones, construída sobre a tecnologia da Bitewave, é uma das unidades de crescimento mais rápido e lucrativo da Northridge. Uma unidade que, na última revisão trimestral, fui promovido para liderar. A nova promoção veio com salário e opções de ações que antes estavam além dos meus sonhos mais selvagens. Mas a compensação real não estava no contra-cheque. Estava na realidade silenciosa e diária de ser respeitado pela minha competência. Estava em Mônica Reis pedindo minha opinião e realmente ouvindo a resposta. Estava em Marcos Chu me ligando para fazer parceria num novo projeto, dizendo, preciso do seu cérebro nisso. Meu relacionamento com minha família encontrou seu novo normal. Não é um conto de fadas. Não é perfeito. Ainda há momentos ocasionais de constrangimento, os ecos fantasmagóricos fracos das velhas dinâmicas. Mas é construído na verdade, não numa ilusão compartilhada. Meu pai me manda artigos de revistas de negócios, e nossas ligações agora são debates sobre tendências de mercado e estratégia corporativa. Ele se gaba aos amigos professores aposentados sobre seu filho, o gênio dos negócios. Minha mãe, por sua vez, agora orgulhosamente conta ao clube do livro que sou um executivo-chave numa grande empresa de tecnologia. Ela me vê agora, não como um apêndice da minha irmã, mas como eu. Gabriela está, por todas as contas, mais feliz do que jamais a vi. Liberta da pressão esmagadora e autoimposida de ser uma CEO, ela é uma força da natureza como engenheira principal. É como uma artista de classe mundial que finalmente recebeu as melhores tintas e uma tela ilimitada. Está liderando um novo projeto de P&D agora, algo ainda mais ambicioso que sua primeira visão modelo. Semana passada, apresentou sua proposta inicial para mim e a equipe executiva. Foi deslumbrantemente brilhante. Quando aprovei seu orçamento inicial sem hesitação, ela capturou meu olhar do outro lado da mesa polida da sala de reuniões e me deu um aceno pequeno, quase imperceptível. Foi um olhar de gratidão pura e profissional. Foi tudo o que precisava ser dito entre nós. Às vezes, quando estou sentado no meu escritório tarde da noite, as luzes da cidade de Denver espalhadas diante de mim como um tapete de estrelas caídas, penso sobre o que estava procurando todos aqueles anos. Por tanto tempo, achei que estava desesperado pela aprovação da minha família. Achei que queria seus aplausos, seu reconhecimento. Passei décadas medindo meu próprio valor numa escala profundamente falha e tendenciosa deles. Mas estava errado. Nunca foi sobre a aprovação deles. O que eu realmente queria era respeito. Primeiro e principalmente, de mim mesmo. E a lição mais crucial que aprendi é que você não pode obter autorrespeito terceirizando-o. Não pode tê-lo delegado ou concedido. Você tem que ganhá-lo. Você o ganha fazendo o seu trabalho com integridade, sendo escrupulosamente ético quando ninguém está olhando, escolhendo o certo difícil sobre o errado fácil. Você o ganha conhecendo o seu próprio valor com tal certeza que se torna um núcleo inabalável, imune às opiniões dos outros. A grande ironia é que no momento em que parei de precisar da validação deles foi o momento em que finalmente a recebi. Minha família não me deu meu valor. Eles apenas finalmente, depois de 35 anos, aprenderam a ver o valor que esteve lá o tempo todo. E a melhor parte? A melhor parte é que não preciso mais deles. Meu senso de valor é meu. Não está aberto para negociação. E é o ativo mais valioso que jamais possuirei. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha ressoado com você de alguma forma. Você já se sentiu invisível na própria família ou no trabalho? Como lidou com isso?
Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E não esqueça de curtir e se inscrever para não perder o que vem por aí.